Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, minha gente, com tristeza no meu coração, eu digo para vocês que a gente está chegando quase ao fim dessa oficina, né, desse projeto que para mim está sendo tão prazeroso, tá fazendo parte junto com a Vanessa e junto com tanta gente especial, né, que está colaborando para que realmente aconteça. Mas hoje é o nosso antepenúltimo episódio. E a gente não pode deixar de falar ainda sobre uma Iabá maravilhosa e que não é tão conhecida, né, nesse campo afro-religioso, diríamos assim, do Rio Grande do Sul, né? Mas que, de certa forma, ela está muito presente também dentro das nossas práticas, dentro das nossas crenças, né? A figura e as características, né, que ela nos apresenta e que ela traz junto com ela a partir das narrativas, né, míticas, que é a Ewa. Hoje eu pensei em fazer um pouquinho diferente. Eu tô alterando um pouco esses últimos episódios para apresentar também um pouco sobre essas Iabás, né, essas deusas, para quem não conhece e tudo mais, porque senão a Karina vem e fala, né, desata conta a narrativa e faz as ligações e a pessoa, né, não conhece muito aquela divindade. Então eu já pensei, opa, peraí, acho que a gente pode fazer uma introdução, né, falando um pouquinho sobre ela e depois trazendo as narrativas e fazendo as provocações também. Karina, você deixa para fazer isso na penúltima? Não, o que eu tinha falado antes? No antepenúltimo episódio? Sim, né? Mas vivendo e aprendendo. Mas eu prometo que eu vou fazer uma retomada das outras Iabás que a gente veio trabalhando, né? Tanto no Insta quanto na página do Facebook, para também dar uma relembrada nesses pontos que eles podem estar se aproximando, né? E principalmente nos fazendo repensar também, refrescando a memória a partir das narrativas que eu contei sobre cada uma delas, certo? Então, hoje falando sobre Ewa, eu já digo para vocês que é um orixá para mim, né? É uma divindade, é uma Iabá muito bonita, da qual não faz parte diretamente, né, do meu círculo, né? Enfim, das minhas crenças, das minhas práticas religiosas, mas que tem muito a nos ensinar, né, a partir do que as narrativas nos contam, sobre a pureza, né, sobre força, sobre a noção de beleza, né, que a gente entende muitas vezes que nos é cobrada, né, e o que realmente é belo, o que realmente importa, né, e eu acho que Ewa vem nos ensinar um pouco sobre isso.
Então já digo para vocês que esse episódio, se nos outros eu viajei, esse aqui, gente, eu comprei uma passagem assim para uma volta ao mundo, entendeu? Esse aqui eu vou lá e vou voltar, vou lá no Japão e vou voltar. E eu espero que vocês embarquem nessa viagem comigo, mas é muito interessante para falar sobre ela, tá? Então, conforme eu disse, Euá, né, ou Ieuá, é claro que a pronúncia, ela não vai ser perfeita, minha, né, longe de ser, porque é um nome que deriva, né, de idiomas, de línguas africanas, então também a gente não tem um domínio sobre, mas Euá, ela é conhecida por ser um símbolo, diremos assim, da beleza e também da sensualidade, né, como as narrativas míticas, né, nos apresentam ela. Como uma Iabá de grande sabedoria, né? Uma Iabá que vai carregar e que vai ganhar por merecimento o dom da vidência. E eu vou contar depois uma narrativa que nos explica o porquê que ela recebeu esse dom, né? Da vidência, de poder enxergar, de poder ver além e tudo mais. É uma Iabá que ela muitas vezes vai ser aproximada, assim, tanto com o Oiá quanto com o Obá, né? Tanto na questão de luta, de guerra, na questão da sensualidade, na questão da pureza e do amor, né? E tudo mais. Então, elas vão estar próximas em determinados momentos, mas existem características marcantes em cada uma delas, né? Que faz com que, enfim, elas também se distanciem. Então, vai ser um movimento de aproximação a todo momento, né? Mas também sempre destacando os pontos de cada uma delas. Então, Euá, ela também é considerada, né, a divindade ligada ao céu rosado, ao céu estrelado, né, como uma rainha, né, ligada ao cosmos, como a dona do mundo e dos horizontes. Tá, Karina, mas por quê? Acredita-se, né, que Euá, ela é uma divindade ligada à pureza e ela vai carregar consigo até mesmo uma imagem, né, um arquétipo da Virgem, né, aquela figura virginal. E não no sentido físico, não só nesse sentido que a narrativa vai nos contar, mas também agora também para a gente pensar, por exemplo, assim, daquilo que é intocável, daquilo que homens não alcançam, né? Então, assim, ela é ligada a essa figura do céu estrelado, da rainha do cosmos, porque é justamente algo, né? O mundo, o horizonte é algo que os seres humanos não podem tocar, que homens não podem alcançar. Então, por isso que ela tem essa ligação, assim, né? Ela também vai ser regente da neblina, dos nevoeiros, né? Deixa eu ver mais o que. Ela é protetora de tudo que é puro. Então, pra gente pensar desde o ser humano, né, até as florestas, os rios, né, tudo que é inexplorado. Então, um ponto também que é bem a gente não confundir pureza com ingenuidade, né? E daí acho que aqui fica uma marcação que, a meu ver, separa ela de Obá, né, pela questão da pureza e da ingenuidade. Quando a gente estava conversando sobre o quanto Obá se entregou na relação com Xangô, né, e tudo mais, e caiu no golpe de Oxum, que foi lá e pediu para ela cortar a orelha, vocês lembram? Pois é, pediu não, né, deu a deixa. Enfim, eu acho que isso é um dos pontos que podem estar separando, né, essas duas divindades. Eu estou aqui gravando esse episódio sentada e parece que eu estou fazendo uma maratona. Eu acho que eu errei aqui a organização da respiração, então vocês me desculpem, mas eu não estou correndo, estou sentadinha aqui e falando com vocês. Enfim, a principal força, né, de Euá, ela vem da Nigéria, né, onde existe um rio com o seu nome, rio Ieuá, né, ou Euá. Assim como outras divindades que a gente veio conversando, né? E outras que a gente vai conversar ainda, como Iemanjá e Oxum, que também são divindades femininas das águas, né? Associadas à fecundidade. Então, Euá, por ter também esse caráter guerreiro, né? Que é um pouco menos conhecida que Oiá,
também é associada com ela, justamente por essas aproximações, né? Então, assim, as narrativas vão apresentar Ewa como uma moça, ora casada com Oxumaré, né? Que é também uma divindade masculina, que vai ser representada pelo arco-íris, pela serpente, né? Então, ora a narrativa vai nos contar, vai nos apresentar ela como casada com Oxumaré, ora como irmã de Oxumaré, né? E ela filha de Nanã. Então, Nanã, a primeira divindade que a gente falou, ela teve 3 filhos, de acordo com as narrativas que eu vim estudando, né? E um deles seria Oxumaré, que é esse orixá, né? Essa divindade ligada ao arco-íris, essa energia, né? Esse encontro do céu com a terra, né? Esse orixá que faz o encontro do Orum, céu, com a Iê, a terra. Também Nanã teve como filho Chapanã e também a Ewa, né? Dentro dessas narrativas que a gente veio conversando e tudo mais. Um ponto que eu quero falar para vocês, a começar apresentando assim, é que essas narrativas que hoje eu trago é muito mais no sentido de ilustrar, né, de trazer para vocês características e nos fazer pensar, mas a questão da provocação mesmo vai se dar a partir dessa figura de Ewa, né, como o arquétipo dessa virgem, né, que eu quero convidar vocês a pensar sobre essa relação e sobre também a diferença, por exemplo, de Oiá com Ewa, no sentido de que as duas são figuras, né, de mulheres guerreiras, de mulheres fortes, e o que aproxima as duas é justamente a liberdade de ser quem são. Embora uma, né, escolha amar todos, ser livre, apaixonar-se, jogar-se no mundo, né, para desbravar e para conhecer, para se entregar aos amores e tudo mais, a outra, Ewa, escolhe justamente não viver isso. Então, a nossa prosa hoje vai ser muito mais nesse sentido, né, do poder de escolha e principalmente do poder de não ser rotulada, do poder de não carregar um rótulo, né? Então, acho que é muito mais nesse sentido. Mas, deixa eu voltar aqui nas narrativas que eu quero contar para vocês. Eu vou contar 3 hoje, que são muito amadas, gente, muito amadas mesmo, sobre Ewa. Corre lá no Instagram depois, @mitocorpivose, também na página do Face, porque hoje, quarta-feira, eu vou lançar os cards com todas as iabás que a gente veio trabalhando até agora, com narrativas curtinhas para vocês também estarem acessando lá, né? A narrativa escrita que vocês possam compartilhar e tudo mais. Então, vocês também já vão ter uma ilustração ou uma imagem, né, para começar a pensar sobre Ewa, né? Também lá na nossa página no Insta. Então, novamente, eu acho que justamente por ser cíclico, por representar esse movimento das águas de vai e vem, né, e tudo mais, novamente apresento Ewa como aquela figura ligada às águas, tá? Então, a primeira narrativa que eu vou contar para vocês vem da obra Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, e tem por título Ewa transforma-se numa fonte e sacia a sede dos filhos. Então, vamos lá. Havia uma mulher que tinha 2 filhos, aos quais amava mais do que tudo. Levando as crianças, ela ia todos os dias à floresta em busca de lenha que ela recolhia e vendia no mercado para sustentar os filhos. Ewa. Seu nome era Ewa e esse era o seu trabalho. Ia ao bosque com seus filhos todos os dias. Uma vez, os 3 estavam no bosque entretidos quando Ewa percebeu que se perdera. Por mais que procurasse se orientar, não pôde Ewa achar o caminho de volta. Mais e mais os 3 iam se embrenhando na floresta. As 2 crianças começaram a reclamar de fome, de sede
e de cansaço. Quanto mais andavam, maior a sede, maior a fome. As crianças já não podiam andar e clamavam à mãe por água. Euá procurava e não achava nenhuma fonte, nenhum riacho, nenhuma poça d'água. Os filhos já morriam de sede e Euá se desesperava. Então, Euá implorou aos deuses, pediu para Olodumare. Ela se deitou junto dos filhos moribundos e ali onde se encontrava, Euá transformou-se numa nascente d'água. Jorrou da fonte de água cristalina e fresca e as crianças beberam dela. No caso, ela se transformou nessa nascente. E a água matou a sede das crianças e os filhos de Euá sobreviveram. Mataram a sede com a água de Oiá. De Euá. Olha eu aí já metendo a moça na história errada. E a fonte continuou jorrando e as águas se juntaram e transformaram uma lagoa. Se formaram numa lagoa. E a lagoa extravasou. E as águas mais adiante originaram um novo rio. O rio Euá. O Odô Euá. Odô, dentro da dialeto iorubá significa rio, Então, por isso. Olha que bonita essa passagem que nos traz, esse esforço de Euá, de transformar-se numa fonte para saciar a sede, dos filhos e tudo mais. E o quanto que esse movimento acabou numa consequência muito maior, que de uma simples nascente, onde ela pôde saciar essa sede, ela foi se transformando, tomando uma proporção gigantesca e acabou virando um rio, um rio gigante, um rio bonito e cheio de vida também, Isso nos convida a pensar o quanto que talvez, gente, agora aqui em momento viagem, o quanto que a gente pode achar simples, achar bobo um movimento, uma ação diária, Ou assim, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar em nada. Ou, um exemplo agora, fugindo um pouco da narrativa, assim, o que adianta, sei lá, eu cuidar, eu separar o meu lixo e o vizinho do lado não, eu não vou, sabe? Nesse sentido, as coisas mais simples da nossa rotina e que a gente às vezes pensa, não vai fazer diferença nenhuma. E daí é neste momento que Euá vem nos mostrar, claro, eu fazendo associação, vocês estão livres para fazer as associações que quiserem, tá? Mas assim, o quanto que esse movimento de cuidado com o outro, pensando num coletivo, pensando na comunidade e vamos pensar aqui na narrativa, que Euá cuida dos filhos, gera essa água, se transforma nessa água para os filhos, mas ela acaba também saciando a sede e a fome, acaba alimentando a floresta, acaba alimentando a natureza, acaba gerando muito mais vida. Então é nesse sentido que aquela pequena ação que a gente acha que não vai dar em nada, gente, o quanto que ela é poderosa e o quanto que ela acaba motivando, instigando e convidando outras pessoas também a se movimentar. Não sei se vocês compreendem o que eu tô querendo dizer, mas na minha cabeça tá tão claro. Mas eu acho que a gente vai pensando uma coisa, e não sei se eu consigo explicar. Mas assim, motivação e não é empolgação, me fugiu a palavra agora e eu tô aqui sozinha porque eu me esqueci a palavra. Mas é o quanto que a gente acaba... Me esqueci. Incentivando? Tá, vamos lá incentivando. Se vocês estiverem ligados na palavra que eu quero dizer, vocês podem me mandar depois pelo WhatsApp ou mandar pelo Instagram, tá? Mas quando a gente acaba motivando, cativando outras pessoas, esse simples movimento que a gente faz, ele vai tomando uma proporção tão grande, vai envolvendo mais gente, vai envolvendo a comunidade, e quando a gente vê, a gente transformou um bairro, transformou uma cidade, transformou um núcleo de pessoas, enfim, sabe? E as pessoas crescem coletivamente nesse sentido, Eu acho que realmente o crescimento, ele sempre vai ser
coletivo, né? Comunitário, no sentido de que eu protejo os outros, né? E acabo protegendo a mim mesma. A partir do momento que eu abro mão das minhas preocupações, que abro mão do meu egoísmo diário, né, de olhar só pro meu umbiguinho ali, e começo a perceber que outras pessoas também precisam, que eu posso estender as minhas mãos para outros movimentos, o meu olhar para outros movimentos que precisem, né, e tudo mais, eu acabo agregando e gerando uma potência, né? E eu acho que nesse sentido, EUA nos convida a pensar sobre isso, né? Sobre esse poder e sobre essa potência de ser, né? Eu acho que realmente a gente quando é de forma concreta, assim, né? Não o que nós temos, mas o que nós somos. E eu acho que a gente realmente quando nós pensamos para além de nós mesmos. Meu Deus, filosofei, mas tá tudo certo. E eu aqui desatei a falar e temos mais 2 narrativas, minha gente. Bom, se nessa primeira narrativa EUA se transforma em rio, se transforma em água, agora eu vou trazer para vocês que EUA também se transforma em névoa. Então, vamos lá. Seguindo na mesma obra, Mitologia dos Orixás. EUA era filha de Nanã. Também, filhos de Nanã eram Obaluaê, Oxumaré e Ossanhe. Esses irmãos regiam o chão da terra. A terra, o solo, o subsolo, era tudo propriedade de Nanã e sua família. Nanã queria o melhor para os seus filhos. Queria que EUA casasse com alguém que a amparasse. Então, Nanã pediu a Orumilá, né, um bom casamento para EUA. Porque EUA era linda, carinhosa, enfim, perfeita, né? Aos olhos da mãe, e a narrativa também apresenta assim. Mas ninguém se lembrou de oferecer um sacrifício algum para garantia da empreitada. Então, aquele movimento de fazer, né, uma oferenda para que realmente obtivessem, né, aquilo que desejassem e tudo mais. Então, vários príncipes ofereceram-se prontamente para desposar EUA, né? E eram tantos os pretendentes que logo uma contenda entre eles se armou. O que deu? A concorrência pela mão dessa princesa, né, transformou-se em pugna incessante e mortal. No caso, uma guerra, né? Então, os jovens eles se degladiavam, né, até a morte, vinham de muito longe, lutavam como valentes para conquistar a beleza, né, mas a cada vencedor, ela não se decidia, né, ela não aceitava o pretendente, ela não queria. Então, vinham novos candidatos e outros combates e EUA não conseguia decidir-se. Ainda que tão ansiosa, né, ela tivesse para se casar e tudo mais e acabar com aquele sangrento campeonato, né? Por mais que ela quisesse, ela estava ansiosa para que tudo aquilo acabasse, mas ao mesmo tempo ela não queria se casar. Ela não queria aquilo. Então, o que começou a acontecer no reino de Nanã, né? Tudo começou a ficar feio e triste, né? A terra secou, o sol quase se apagava, né? Só a morte dos noivos imperava, então só aconteciam mortes e mortes. EUA, então, ela decidiu ir à casa de Orumilá, né, para que ele ajudasse a resolver essa situação toda, né, porque ela estava realmente desesperada, né, ela não queria mais tantas mortes e tudo mais. Então, o que EUA fez? Ela fez os ebós, né, encomendados por Ifá, ela fez essas oferendas, né, das quais Orumilá ensinou a ela. E o que aconteceu? Os ventos mudaram, os céus se abriram, né? O sol escaldava a terra e, para espanto de todos, a princesa, ela, EUA, começou a se desintegrar. Ao passo, né, que tudo ficava bonito, tudo ficava lindo, ela começou a sumir. Ela foi desaparecendo, perdendo a forma, até evaporar-se com pente e transformar-se em densa e branca bruma. Essa névoa radiante de EUA espalhou-se pela terra. E na névoa da manhã, EUA cantarolava feliz e radiante. Com força e expressões inigualáveis, cantava a bruma. O Supremo Deus determinou então que EUA zelasse pelos indecisos amantes, olhasse seus problemas, guiasse suas relações. Olha que interessante, né?
Então, quando a gente pensa na serração de manhã cedo, né? Aquela serração que anuncia um dia bonito, porque, assim, o ensinamento da minha mãe, ela diz assim, serração baixa, sol que racha. Vocês podem rir, mas eu lembrei disso agora, porque é como se fosse um prenúncio, né? Do dia bonito que vai acontecer e tudo mais, e o quanto que ela pode estar associada a essa figura do dia, né? A figura, assim, do tempo. Então, minha gente, por fim eu vou ficar só nessas duas narrativas e convido vocês para lerem também na obra Mitologia dos Orixás outras narrativas de Oá, inclusive a que ela ganha esse poder da vidência que eu tinha comentado para vocês, né? Que o título dessa narrativa é Eoá livra Orumilá da perseguição da morte, e aí que ela ganha esse poder. Então convido vocês também a darem uma lida, a pesquisarem, porque é muito, muito bonito mesmo. Mas, que ponto que eu quero trazer para vocês pensarem sobre esse poder de escolha, né? Que eu estava comentando lá no início, sobre essas aproximações com o Oiá, sobre essa figura do inalcançável, né? Então, só para voltar. Eoá, enquanto a deusa virgem, né, das florestas inexploradas, ela acaba sendo comparada a outras deusas, né, de outras culturas, como a grega Artemis, né, como a deusa romana Diana. Então, assim, só para comentar para vocês, Artemis, assim como Eoá, ela também tinha uma intensa ligação com o irmão Apolo, né, que é essa ligação que Eoá vai ter com Oxumaré. Então, essa ligação com o irmão, de certa forma, para as duas, vai ser a única relação significativa com o homem. Karina, nesse sentido que ela não casa, que ela não vai se relacionar, a princípio, né, pelas narrativas que eu venho conhecendo, não. Então, a gente vai explorar esse aspecto virginal, né, dessa deusa, no sentido muito mais de pureza, né, de inalcançável, e partindo de uma obra muito interessante, tá, de uma psiquiatra, que é a Jean Bolin, né, perdoem se eu estiver falando errado, mas assim, a obra dela, As Deusas e a Mulher, onde ela vai fazer uma reflexão bem profunda sobre esse aspecto da virgindade, né, no sentido, ele é muito mais que não ser violada por um homem, mas justamente para pensar nesse aspecto de não pertencer ou de ser impenetrável ao homem, né? O que ela vai nos contar? Tanto essa obra, As Deusas e a Mulher, quanto as narrativas de Eoá, né? É a figura da mulher, ela que não é afetada pela necessidade de um homem ou pela necessidade de ser aprovada por ele, né? Que ela vai existir completamente separada dele, né? Em seu próprio direito. Então, para a gente pensar, né? Quando a mulher está vivendo um arquétipo de virgem, isso significa que um aspecto significativo seu é psicologicamente virginal, e não que seja fisicamente ou literalmente virgem, no sentido desse rompimento, dessa ligação, né? Não dessa ligação assim relacional, assim, de ter que ser amada, né? Tenho que ter esse vínculo, essa ligação. Entende? Isso é rompido quando a gente está falando sobre esse aspecto virginal, né? Esse contato, ele acaba não existindo. Então, dentro dessa obra, dessa autora, né, Jean Bolin, ela nos apresenta que toda mulher carrega em si esse aspecto de virgindade, né? Mesmo que já seja casada ou mãe, né? Mas, pra gente pensar assim, Karina, no sentido de que da mulher como um ser em si mesmo, né? Que não vai levar rótulo de esposa, de mãe, né? Pensar num lado de uma personalidade que acaba não sendo afetada, né? O que pelo menos tenta não ser afetada pelas expectativas coletivas, né? Sociais e culturais. Então, quando a gente pensa, sou eu, né? Minhas escolhas, minha vida, quero ser assim, não vivo para o outro. Não sei se vocês estão ligadas no que eu tô querendo falar, mas a gente pode seguir nessa conversa, talvez até vale aí uma parte 2 pra gente continuar falando sobre. Então,
Um aspecto bem importante desse arquétipo, né, que também vai ligar ao tema da virgindade, é o fato de Euá ser o orixá que transforma a água no estado líquido, né, para o estado gasoso, gerando as nuvens e a chuva. Olha ela aí de novo virando também, né, a nuvem. Então, pensar transformar essa água, né, do estado líquido para o estado gasoso remete à operação alquímica, né, de sublimação, assim. Então, pensar a sublimação como um processo de substância inferior que se transforma em uma substância superior. Então, tudo que se refere ao movimento para cima, né, como escadas, aviões, elevadores, tudo está diretamente ligado ao processo de sublimatio, diríamos assim, né? Ou seja, o arco-íris que a gente está pensando, né? Ele é inatingível. O céu, a névoa, né? E outros campos de atuação de Euá correspondem a essa operação alquímica, no caso que não podemos tocar, né? Aquilo que realmente vai ser virginal nesse sentido, que ele não é penetrável, né? Que ele não pode ser tocado, tipo assim. Então, por que eu trouxe essa fala toda aqui sobre a questão de escolha e que a partir do momento que Euá escolhe não relacionar-se com ninguém, ela acaba protegendo e cuidando todos aqueles, né, os amados, os amantes, né, os indecisos e tudo mais, é uma escolha dela não se relacionar. Assim como foi uma escolha de Oiá, pelo menos as narrativas nos contam, de querer relacionar, de se entregar a várias paixões, enfim, de viver a modo dela, né, a maneira dela. Então, eu acho que dá para fazer essa associação muito bem amarradinha, e claro, né, não só nesse episódio, mas talvez em outro que possa continuar, para a gente pensar sobre os rótulos que muitas vezes nos colocam e todo esse processo de desconstrução que a gente tem que estar fazendo, né, a todo momento, para estar fazendo essa revisão e arrancando, né, esses rótulos assim, derrubando, né, caindo por terra. E o quanto que Euá nos convida a pensar sobre isso também, né? Pela escolha que ela faz nessa narrativa trazida, né? E por tudo aquilo que ela acaba abandonando, né? Ela não vive mais, por mais que ela vá cuidar dos amantes ali e tudo mais, né? Conforme a narrativa nos conta, ela não vive para aquilo. Não sei se vocês conseguem, né, ou pelo menos se aproximam dessa minha provocação, mas no sentido de que ela vive, mas não condicionada a algo, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido que esse arquétipo da Virgem nos convida a pensar, né? E eu acho que esse poder de escolha, esse poder realmente ele é a potência, né? Ou realmente aquilo que vai, sei lá, botar fogo nas nossas ações no sentido de realmente nos motivar a tudo que a gente faz, né? O poder de escolher, o poder de agir da forma com que a gente acredita, esse movimento, né, de empoderamento também. Então, é muito mais nesse sentido que essa narrativa, pelo menos contando um pouco sobre Euá, nos convida a pensar, né? Sobre esse poder de escolha, sobre o poder do movimento, sobre o poder de dar o primeiro passo, sobre o poder das pequenas ações que, divididas e compartilhadas com os demais, podem realmente transformar muito das nossas vidas, né? Não só individual, mas coletivamente também. Então, minha gente, era muito mais nesse sentido que eu pensei em trazer esse episódio de hoje, né? Para falar sobre Euá, sobre essa beleza, sobre essa força e principalmente sobre este poder de escolha e esse movimento de ser, né? Ou melhor, da tentativa de ser quem realmente a gente acredita a partir daquilo que a gente realmente crê. Certo? Então, nas próximas 2 semanas a gente continua falando sobre as outras Iabás, né? Ainda falta falar sobre Iemanjá e Oxum. E a partir de quarta-feira, vocês já vão poder acessar também ali no Insta e no Facebook os cards com todas as Iabás pra gente poder já pra gente poder estar complementando
as nossas conversas, as nossas trocas aqui e tudo mais, né, para que seja um encerramento, pelo menos. Olha, eu já, né, falando em encerramento, há 3 aulas já antes de acabar, mas já organizando, né, uma finalização desse projeto que está sendo tão bonito e tão enriquecedor, né, pelo menos nessa troca de falar sobre essas divindades e o quanto que essas narrativas podem estar auxiliando a construção e a desconstrução das nossas próprias narrativas. Certo, minha gente? Nós vamos conversando. Sábado temos mais um encontro, né? Oficina de dança com a prof. Vanessa Carraro. E é isso aí. Até o próximo episódio. Beijo!